Viva! Seja bem-vindo! Este vídeo tem como objetivo demonstrar como se pode automatizar as procuras que faz no Google e tornar os resultados ainda mais ágeis. Agora que se apercebeu de que, dependendo da pesquisa que faz, pode ser e pode ter sempre resultados diferentes, sejam esses resultados diários ou semanais. Sendo assim, a opção melhor será deixar que os motores de pesquisa, neste caso o Google, façam a procura por nós, apesar de não controlarmos os seus resultados. Assim, a forma mais automática e mais fácil é através de alertas. Com os alertas temos a vantagem de estar offline e sempre que alguma coisa aconteça, alguma coisa que estejamos a investigar, seja, por exemplo, o nome de uma pessoa, um e-mail ou uma conta de Twitter, iremos receber notificações. A forma mais popular de fazer isso chama-se e é através do Google Alerts. Neste momento tenho o login efetuado através de uma conta genérica. Neste caso, a minha conta genérica é conta Dummy 2016. Vamos imaginar que está a investigar uma pessoa desaparecida, como é, neste caso, o Pedro Dias, o alegado homicida, e quer saber quem fala sobre o assunto na internet. Teria que ir, por exemplo, ao Google todos os dias, todas as semanas, e fazer essa pesquisa. Pedro Dias com homicida. Essa seria a única forma de saber se algo novo teria sido colocado na internet e que pode ser relevante, por exemplo, na sua investigação. O Google Alerts faz notificações e tem acesso, e nós temos acesso a notificações se alguma coisa mudar e se alguma coisa relevante para a procura aparecer. No Google Alerts tem que fazer o login com uma conta, como eu estou neste momento. Pode ser uma conta real ou pode ser uma conta genérica, como por exemplo esta conta que eu tenho. Vamos imaginar que eu quero investigar um site. Eu recomendo sempre, se nós temos um site, eu vou colocar o nome do site, como por exemplo já tenho aqui alguns alertas. Neste caso iria colocar www.investiga.pt, o meu site. Quando nós temos um site, a minha sugestão será sempre colocarmos um alerta sobre o site, para verificarmos quem é que está, por exemplo, a falar sobre esse site na internet. Por exemplo, eu tenho aqui algumas opções. Depois de colocar o que é que eu quero investigar, nós temos aqui algumas opções que são importantes. How often? Se eu quiser, quando acontece algo, ter imediatamente a notificação, e atenção que o Google indexa em média os conteúdos de 40 em 40 minutos, 50 em 50 minutos, depende da velocidade do crawler. Eu tenho aqui, sempre que acontece, uma vez por semana, uma vez por dia. A minha sugestão será nós colocarmos assim que acontece. Ainda assim, temos que ter atenção que podemos ter muitos resultados. Se isso acontecer, podemos depois colocar uma vez por dia ou uma vez por semana. Assim que acontece, as fontes. As fontes eu posso, por exemplo, vocacionar apenas nos vídeos ou vocacionar apenas nos blogs. Por defeito, deixo sempre como automático. A língua, não quero inglês, vou para português. Vamos aqui à procura do português, quero apenas em português. A região, qualquer região, podia também focar em Portugal. E how many. How many eu escolho sempre todos os resultados. Eu não gosto que o Google escolha por mim quais são os melhores resultados. Irei colocar os melhores resultados, entregue nesta conta e iria criar o alerta. Por exemplo, podia dizer investiga com OSINT, por exemplo, ou outra coisa. Por exemplo, vamos aqui colocar, no caso do Pedro Dias, Pedro Dias com homicida. Vou colocar show, quando acontece, automático, português, todos os resultados. Iria criar um alerta.
Por exemplo, eu posso criar alertas. Por exemplo, se vocês conhecerem o nome de Twitter do vosso filho, por exemplo. Se, por exemplo, vocês tiverem uma escola secundária que queiram saber o que é que se passa e o que é que se fala na internet. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa, site, por exemplo, www.itjobs.pt e colocar, por exemplo, programador júnior. E a partir deste momento, espaço, a partir deste momento, sempre que no site itjobs.pt existir alguma coisa a dizer programador júnior, eu vou saber. Cá está, uma vez por dia, automático. A língua quer, por exemplo, em português. Vamos à procura de português. Cá está. Qualquer região e todos os resultados. E eu vou criar outro alerta. Vamos, por exemplo, verificar um exemplo de um resultado. Por exemplo, eu tenho aqui um resultado, que neste caso era uma procura, para saber quem fala sobre o Luati Beirão ou o Luati, também conhecido como Luati, em Portugal. Por exemplo, e tinha aqui, a pesquisa seria site.pt, Luati Beirão, entre aspas, or Luati, porque o Luati Beirão também é conhecido por Luati. Eu tenho aqui alguns sites que foram indexados. Isto é simplesmente o Google a dar-nos resultados. Se, por exemplo, é pai, pode colocar o nome do seu filho ou algo que o distingue. Por exemplo, António José é algo geral, terá que existir alguma coisa que o distingue, skate, seja o que for. Por exemplo, se souber o nome Twitter do seu filho, eu, por exemplo, tenho aqui o ARP FDC, tenho aqui uma conta de Twitter de uma pessoa onde poderia perfeitamente colocar português, novamente, qualquer região, todos os resultados. Ou seja, a partir do momento em que esta pessoa com esta conta de Twitter fizesse algum tweet, eu iria saber. Por exemplo, eu posso colocar aqui o Ronaldo. A mesma coisa. Ou posso colocar aqui, por exemplo, o Twitter do Papa. Pontifex do Papa. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero saber em Angola quem está a falar do Luati Beirão. Ao contrário, aqui só em Portugal. A pesquisa seria site.ao Luati Beirão. Como o Luati Beirão também é conhecido como Luati, colocava OR em letra grande e Luati. E iria verificar também quais seriam as opções que eu queria ter. O que eu gosto desta técnica é que depois de criar os alertas, estes alertas não necessitam de manutenção. Por exemplo, eu posso colocar em termos de manutenção, vamos imaginar que o Pedro Dias é capturado, eu posso chegar aqui ou apagar este alerta ou, por exemplo, editar o alerta. E vou editar o alerta, vamos imaginar que estou a receber muitos alertas, iria colocar aqui uma vez por dia ou uma vez por semana. O Google Alerts é gratuito, o número de alertas é ilimitado, eu não conheço limitação, pode modificá-los ou pode apagar os alertas quando quiser. Outra opção, se quiser saber qual é a alteração a fazer num site, é o Change Detection. Nesta página, o que terá que fornecer é
o nome da página. Por exemplo, vamos imaginar que o meu target é um site, por exemplo, o Diário de Coimbra.pt. Eu quero saber, sempre que existir modificações nesse site, eu quero um alerta para um determinado sítio. Neste caso seria para a minha conta dummy 2016@gmail.com. Eu vou colocar next e em seguida nós temos aqui algumas opções. Vamos esperar um pouco. Estas opções, nós temos que dar o nome do alerta. Neste caso vou mantê-lo como Diário de Coimbra. Aqui o alerta uma vez por dia, sim. Não colocar apenas se alguma coisa mudar, sizable, não. Ou apenas se alguma coisa for adicionada ou removida, não. By default eu quero tudo. Eu irei colocar carregar em Create e vai-me pedir para eu dar um código de um e-mail que irei receber. É muito simples fazer isto. Vamos só fazer back para verificar o que é que, a partir do momento em que nós aceitamos, vai começar a acontecer. Nós vamos começar a receber vamos começar a receber e-mails em determinadas alturas, nas alturas que nós escolhemos, uma vez por dia, uma vez por semana, onde sempre que existe uma modificação, nós iremos receber este tipo de alertas. Primeiro, este alerta vai identificar, vai fazer um highlight do que é que foi modificado. Este é o site, vai mostrar qual é o site que foi modificado. Quando nós temos apenas a preto, significa que esta área não foi alterada. Quando nós temos a preto com um traço, significa que foram removidas ou alteradas palavras. Quando nós temos a amarelo, significa que ou existe um novo conteúdo ou foi o conteúdo que foi alterado. Basicamente, este site, e com este tipo de alertas, dá um rápido overview do que foi alterado. Para se ter uma visão mais global, terá que sempre ir ao site e verificar o que aconteceu. O Change Detection é uma opção válida e credível. Se está a fazer, por exemplo, uma investigação de uma pessoa e se essa pessoa tiver um site pessoal, é aqui que o poderá monitorizá-lo. Se por alguma razão o Change Detection deixar de funcionar, tem como alternativa o Follow That Page. O Follow That Page é uma página que faz exatamente a mesma coisa que o Change Detection. Eu vou colocar o site que quero monitorizar. Ctrl V. Vou colocar também a minha conta de e-mail. Next. E vai-me pedir para eu fazer um registro muito simples. A partir do registro muito simples, nós iremos começar também a receber os alertas. Eu não recomendo usarem o Change Detection e o Follow That Page. Recomendo experimentarem os dois e verificarem qual gostam mais. Pessoalmente, eu gosto mais do Change Detection. Por último, para nós termos também alertas, estes alertas são os alertas diferentes. O site é o visualping.io. Eu vou colocar aqui o site novamente do Diário de Coimbra.pt. O que o Visual Ping faz é fazer um snapshot desse site, só que aqui as alterações que eu quero não são ao site, são a uma determinada zona. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero saber quando o Diário de Coimbra muda, por exemplo, aqui os diários associados, por alguma razão. Ou, por exemplo, a edição de hoje. Ou, por exemplo, se eu quero saber aqui, imagina que eu tenho aqui uma área de desporto e eu quero saber o que é que está a acontecer dentro dessa área de desporto. Ou seja, sempre que existir uma determinada
alteração numa zona de um site, eu posso escolher várias coisas. A primeira coisa é a frequência. Todas as horas, vamos imaginar que eu tenho um site que está sempre a dar determinado tipo de notícias, eu sei quando é que isso acontece. Ou aqui qual é que é o trigger. Nós temos vários triggers, tiny change, medium change, major change. A minha sugestão será sempre brinquem um pouco com isto e verifiquem também a sensibilidade, o que é uma tiny change e uma medium change. Para recapitular, os alertas são muito importantes, os alertas são fundamentais para deixar a internet trabalhar por nós. Por exemplo, se nós estamos offline, nós temos um conjunto de pesquisas que estão a funcionar. Nós podemos ter alertas sempre por e-mail, por exemplo, utilizando o Google Alerts, ou, por exemplo, para páginas específicas. Muitas vezes nós temos páginas muito grandes, sites muito grandes, e não conseguimos detectar onde é que existem alterações. Por exemplo, o Change Detection e o Follow That Page podem nos ajudar. Se nós estamos apenas a verificar uma parte de uma página que está a fazer uma modificação, podemos também utilizar o Visual Ping. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem nos enviar um e-mail para investiga@investiga.pt. Obrigado.